Olá, turma, professor Felipe aqui, iniciando mais uma aula de educação física. Esse é o nosso 10º encontro, né? E a aula de hoje a gente vai falar a respeito, dando continuidade ainda a respeito das danças, só que a gente vai falar das danças de salão, certo? Vamos compreender primeiro o conceito de dança, né? Que é algo que a gente não viu na aula passada. Vamos conhecer as semelhanças e diferenças entre as danças de salão e entender a importância dessas danças na cultura corporal do movimento. Então, o que é dança, né? A dança, ela é a ação ou maneira de dançar. Trata-se da execução de movimentos ao ritmo da música que permite expressar sentimentos e emoções. E o que é a dança de salão? A dança de salão é um conjunto de danças executadas por um casal que podem ser realizadas social ou competitivamente, e pode funcionar como recreação e ser agradável para quem dança e para quem aprecia. Por meio da colonização e com o passar do tempo, as danças popularizaram-se, desdobraram-se e deram origem a vários estilos rítmicos de dança que se misturam com as formas locais populares, resultando no que conhecemos atualmente como dança de salão. Danças de salão internacionais, né? Nesse momento vamos conhecer algumas danças, né? E a abordagem histórica dessas danças de maneira internacional. O tango nasceu no final do século XIX, derivado das misturas entre as formas musicais dos imigrantes italianos e espanhóis e a dos crioulos descendentes dos conquistadores espanhóis que já habitavam os Pampas, além do batuque dos negros chamado de candomblé. Surgiu como expressão folclórica das populações nobres oriundas das culturas que se misturavam nos subúrbios da crescente Buenos Aires. Na fase inicial, o tango era puramente dançante. O povo se encarregava de improvisar letras picantes e bem-humoradas, mas não eram letras oficiais. Em público, dançavam homens com homens, pois era considerada obscena a dança entre homens e mulheres abraçados, sendo este um dos aspectos do tango que o manteve restrito aos bordéis da época. Em 1917, começaram a surgir variantes formais do tango. Uma delas deu origem ao chamado tango-canção, tangos feitos para musicar uma letra que então passou a ser parte essencial do tango. Consequentemente, surgiram os cantores desse estilo musical. A década de 1940 é considerada uma das mais felizes e produtivas do tango. Os profissionais que haviam começado nas orquestras dos cabarés de luxo da década de 1920 estavam no auge de seu potencial. Durante esse período, a Argentina transformou-se bastante e Buenos Aires foi reconstruída. O país tornou-se um dos 10 mais ricos do mundo, posição que manteve até os anos 50. Nessa mesma época, os ricos ganharam o hábito de ir para a Europa, Paris, Londres, pelo menos uma vez ao ano. E os seus filhos estudavam na Europa, ajudando a introduzir o tango argentino nesse continente. Então o tango ele foi levado a Paris, né? E em Paris foi o carro-chefe cultural do mundo civilizado. O tango se espalha pelo resto do mundo e volta a Buenos Aires, recebido como o filho mais amado. O tango é mais do que simplesmente uma postura e precisa de um passo estável. O tango é uma forma de estar na vida, uma linguagem da alma. Belíssima frase aí de Ana Serman e Guilherme Abraham. O tango inicialmente foi chamado de tango crioulo ou simplesmente tango. Existem numerosos estilos atualmente, como por exemplo o tango argentino, o tango de salão, né, que é estilo americano e internacional, o tango finlandês, o tango chinês, entre outros. O tango argentino é considerado como sendo o autêntico, já que é o mais parecido com o que se dançava originalmente em Buenos Aires. Elementos da dança e da música de tango são populares em atividades artísticas relacionadas com a dança ou com a expressão corporal.
tais como a patinagem artística, natação sincronizada e etc. Isso se deve ao efeito dramático e à enorme capacidade de improvisação no eterno tema do amor. O tango é dançado normalmente em linha, numa posição cerrada ou peito com peito, face encostada, cara a cara, e, no entanto, o novo tango permite dançar numa postura aberta. Atualmente, o tango argentino consiste em tango de salão, tango milongueiro, novo tango, show tango ou tango fantasia. Vamos ver aqui agora o bolero. O primeiro registro da palavra bolero que se tem conhecimento data do século X, referindo-se a uma dança de origem árabe, o bolero de Algodre, que era dançado em grupos de 3 passos, um rapaz e 2 moças. O bolero tem aí sua raiz. Devido ao fato de os mouros terem ocupado a Espanha por muitos séculos, não é de se estranhar que o espanhol tenha absorvido essa palavra, que para muito vem das boleiras, bolas, que ornamentavam os vestidos das ciganas. Para outros, a palavra bolero vem de volero, de volar, voar, pois essas dançarinas pareciam estar voando ao fazerem seus rodopios e movimentos nos vestidos. A Espanha foi o foco de irradiação cultural para o mundo latino, nos séculos XVII e século XVIII, e o bolero tem origem em danças espanholas do século XVIII. O bolero teria vindo para a América, especialmente em Cuba, se fusionado com ritmos africanos e a partir daí se disseminado abrangendo o México e a Argentina, e incluindo o Brasil, e se tornado um patrimônio coletivo. O bolero, a princípio, era executado com acompanhamento de castanholas, violão e pandeiro, tal qual o fandango, enquanto o casal dançava sem se tocar, com movimentos sensuais de aproximação e afastamento. Assim como o bolero influenciou o mambo, o cha-cha-cha e a valsa, ele também recebeu influência de outros ritmos como o tango, e apenas no Brasil ele é dançado da forma como conhecemos nos dias atuais, com figurações, passos de efeito e muitos giros. A história do bolero deve ser dividida em 3 momentos antes de ser cubanizado, em meados do século XIX: o pós-Cuba e a criação do estilo carioca de dançar bolero. Até chegar a Cuba, Porto Rico, República Dominicana e México, o bolero espanhol vai se formando baseado na canción de prosapla hispânica e agregando elementos das áreas operísticas, da romanza francesa e da canção napolitana. Até Ravel, o compositor clássico, deu a sua versão em O Bolero de Ravel, traduzido pelos espanhóis para as suas colônias na América. Ele foi se modificado pelas influências locais e recebendo contribuições, em especial de ritmos vindos da África, assim como da contradança francesa. Hoje o bolero tem presença mundial devido principalmente à difusão pelo México e tem contribuído com seu romantismo para a união de muitos casais já há muitas gerações. Apesar de toda a trajetória de transformações, o bolero sempre manteve seu caráter de dança de galanteio, suave, terna e romântica, com movimentos caracterizando uma eterna busca da conquista da mulher amada, que por sua vez seduz o parceiro num jogo que pode durar 3 minutos ou mesmo uma vida inteira. A salsa. A música atualmente chamada de salsa é uma mescla de ritmos afro-caribenhos, tais como o son montuno, o mambo e a rumba cubanos. A salsa nasceu em Cuba por volta dos anos de 60 e é uma espécie de adaptação do mambo da década de 1950. Salsa em castelhano significa tempero, e a adaptação do nome quis transmitir a ideia de uma música com sabor, cujos ingredientes são condimentos musicais. É um conjunto de condimentos musicais constituídos pelo som cubano, condimento base que se mistura com o merengue dominicano, a cúmbia colombiana, o jazz norte-americano, o samba brasileiro, o mambo e outros ritmos musicais do Caribe. Não podemos falar da salsa sem mencionar o gênero que constitui a sua raiz, o som cubano. Esse ritmo nasceu nos campos do Oriente cubano na segunda metade do século XVIII.
tendo como antecedentes a influência hispânica, francesa e africana. Devido a essa união, ao chegar às cidades do início do século XIX, contagiou a população. Nos anos 50, a salsa destaca-se pela aparição de um dos maiores intérpretes do gênero de todos os tempos, o grande Benny Moore, com a sua banda gigante. Com o triunfo da Revolução Cubana de 1959 e o início do bloqueio econômico norte-americano, a história de som continua por caminhos diferentes, fora de Cuba, principalmente em Nova York e dentro da ilha. A chegada dos franceses ao oriente de Cuba no final do século XVIII significou um avanço importante à dança. A dança com os pares entrelaçados, o homem tomava a mulher com a mão direita no centro das costas e com sua mão esquerda à direita dela. A mão esquerda da mulher ia sobre o ombro do parceiro. Existia uma grande separação na zona pélvica e a aproximação dava-se no dorso. Ambos dançavam com as pernas semi-flexionadas. Ao dançar, sempre se flexionavam os joelhos e com eles movia-se todo o corpo sem deslizar, porque o chão era de terra. Por isso os pés se levantam de forma exagerada. Conforme foi chegando às cidades do Oriente, a maneira de se dançar foi mudando e os movimentos tornaram-se mais suaves. Então, as características fundamentais, né, é o movimento de caixa torácica, que inclina-se para as laterais, e no momento de pisar o pé direito, o tórax inclinava-se para a direita e ao pisar o pé esquerdo, inclinava-se para a perna esquerda. Em Havana, a salsa começa a adquirir outras características e influências. Uma vez que a música ganha complexidade, a dança também evolui paralelamente. Aparecem as primeiras figuras com os giros, em que o homem gira sobre os seus pés, guiado pela mulher. A salsa pode ser dançada individualmente, mas é geralmente dançada a par. Aos passos básicos são geralmente adicionadas voltas e quedas, o que torna essa dança particularmente exuberante. Existem vários estilos diferentes: o estilo cubano, o estilo porto-riquenho, o estilo de Nova York e entre outros são alguns exemplos. Mas quais são os principais estilos de salsa? Então, os principais estilos de salsa são os estilos porto-riquenho, que pode ser dançado no tempo 1 ou 2 da música, mas requer uma grande técnica com os pés. O estilo cubano, a salsa é dançada de forma mais descontraída e irreverente, com muitos giros, tanto dos homens como das mulheres, e é caracterizada pela sensualidade tipicamente cubana dos movimentos dos dançarinos. Muitas vezes a música determina o estilo da dança. Os novos sons da música cubana dão ênfase ao tempo 1 e 3 do ritmo, muito mais do que ao tempo 2. Os ritmos são também muito mais rápidos. O estilo colombiano em Cali é mais exibicionista, né? Em outras partes mais campestres do país, a salsa é dançada de uma forma mais fechada. Entretanto, o fundamental é que não há movimentos dos pés para frente e para trás. É simplesmente o que se chama estilo cumbia, que se dança com movimentos alternados dos pés para trás ou para o lado. Não há muitos truques, giros ou rodopios no estilo colombiano. Estilo Miami. A salsa de Miami é diferente do estilo tradicional cubano. Quase nunca seguram na cintura e sempre nas mãos, sem usar os polegares. O estilo de Miami requer braços de espaguete por parte das senhoras. Na salsa de Miami, as senhoras são muito bem exibidas. E há quem diga que aprender salsa não é fácil, que é preciso crescer no meio dessa dança ou então senti-la verdadeiramente, porém não há nada como experimentá-la. E é aí que está a grande parte do divertimento. A seguir, nós vamos falar um pouco da valsa, né? A valsa é a primeira dança de salão oficial e a primeira que qualquer aspirante a bailarino aprende. Foi apresentada ao mundo em Viena, Áustria, no ano de 1776. Curiosamente, uma das danças mais elegantes de todos os tempos teve a sua origem dos dançares tradicionais dos camponeses austríacos. Com algumas adaptações, o folclore camponês, tão popular da Áustria e no sul da Alemanha,
entra pelos salões de dança como um furacão e é imediatamente aceito pela alta sociedade vienense. A valsa e o seu sucesso seguiram para a França. Só em Paris chegaram a existir 700 salões de dança, viu? E depois para a Espanha e em seguida Portugal. Os portugueses, por sua vez, levaram a valsa na bagagem da corte quando embarcaram em direção ao Brasil em 1808. E assim correu o mundo, sendo apresentada aos americanos em Boston no ano de 1834, onde não foi tão bem recebida. Ao contrário das danças existentes até então, em que o par dançava separado, com os braços esticados e as mãos pousadas nos ombros uns dos outros, a valsa implicava um contato físico muito próximo e, por incrível que pareça, foi desde logo batizada de dança proibida e apontada como uma dança vulgar, ou seja, um autêntico pecado. Por outro lado, a intimidade da valsa era algo que agradava a muitas pessoas, principalmente aos jovens, e não houve resistência suficientemente forte para extinguir a dança. Sua popularidade e aceitação continuaram a crescer ao longo de todo o século XIX por dois motivos. Os seus passos básicos eram fáceis de aprender e os salões de dança eram dos únicos espaços públicos de aproximação que a época oferecia a namorados e amantes. Com o passar dos anos, serviu de base para a criação de outras danças igualmente populares e tem ainda diversas variações. Temos a valsa vienense, que é a pioneira, dança-se num ritmo bastante rápido. A valsa moderna ou inglesa, que é uma derivação da valsa vienense e dança-se a ritmo mais lento. A valsa internacional Standard, que o par mantém sempre a posição fechada e normalmente é dançada em competições internacionais. A valsa no estilo americano, que incorpora vários movimentos onde o par deixa praticamente ter contato um com o outro. A valsa peruana, que é muito semelhante à valsa moderna, e difere na música, que é fortemente influenciada por sons latinos e espanhóis. A valsa venezuelana, os venezuelanos incluíram novos passos e a sua própria música, a valsa clássica. E a valsa cross-step. Tal como o próprio nome indica, essa valsa inclui um passo especial que é cruzado. A valsa ela seduz pela sua melodia graciosa e sinfônica. E assim finalizamos a nossa aula sobre as danças de salão. Espero que vocês tenham gostado e compreendido tudo que foi abordado na aula de hoje. E assim encerramos o nosso ciclo de aula, certo? Um forte abraço a todos e desejo ótimas notas aí nas avaliações. A todos, um grande abraço e até a próxima.